Meus amigos, depois de Bolsonaro dizer que botaria a cara no fogo pelo então ministro da Educação Milton Ribeiro, eis que esse agora ex-ministro foi preso neste dia 22 de junho. E claro que os bolsonaristas estão muito preocupados com a repercussão disso e no impacto eleitoral que isso pode trazer para Bolsonaro, já que estamos aí há pouco mais de 3 meses das eleições. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, mas se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para nós. Pessoal, é o seguinte, diante da prisão do ex-ministro e de alguns pastores ligados a Bolsonaro, um grupo próximo ao presidente da República demonstra muita preocupação. Até porque, sem ter grandes resultados para mostrar na economia, inflação alta, combustível com preço nas alturas, milhões de pessoas com fome ou com uma alimentação abaixo do necessário e do ideal, a pauta da corrupção era algo que tentava aí trazer algum benefício para Bolsonaro contra o PT, digamos assim, que teve ali ao longo dos governos, muita corrupção. Então Bolsonaro tentava se apresentar como alguém que faz parte de um governo ou que é o chefe de um governo que não tinha escândalo de corrupção, e aí ele tentaria fazer com que as pessoas ficassem focadas nisso e em outras pautas, em especial algumas pautas de costume que ele já explorou muito bem em 2018, para tentar então combater Lula, que nesse momento lidera as pesquisas, e também o Bolsonaro tentaria com esse argumento se manter nesse patamar de 25% a 30% para tentar chegar no segundo turno e impedir, por exemplo, que eleitores decepcionados com ele, são muitos, migrem para uma alternativa como, por exemplo, pode ser Ciro Gomes. Então, essa notícia aqui de hoje, da prisão de Milton e dos pastores, não é nada boa para Bolsonaro, e o antagonista publicou algo lá no seu site falando mais ou menos disso, dizendo que o núcleo duro da campanha de Bolsonaro à reeleição classificou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro como um desastre às vésperas do período eleitoral. Por essa razão, o Palácio do Planalto resolveu reagir e tentará dissociar o quanto antes o presidente da República do Bolsolão do MEC. Bom, tem muitos jornais falando sobre isso, é realmente algo escandaloso o que estão acusando os pastores e esse ex-ministro. E olha, eu tô curioso para saber prefeitos, que estão também vinculados ao esquema, porque eu acho que agora a negociação vai avançar e tem que chegar em outras pessoas. E digo mais, todos eles têm que ter o devido processo legal respeitado. Eu defendo isso para todo mundo, independente de partido, se é aliado desse ou daquele, mas tem muita coisa estranha nisso aqui, sim, e a prisão destes de hoje pode ser apenas o início de algo que, se demorar muito, vai prejudicar ainda mais Bolsonaro. Porque imagina, semana que vem prende outra, aí conta alguma coisinha, prende outra daqui 2, 3 semanas. Então isso aqui pode sim sangrar Bolsonaro daqui até as eleições. E vai dizer mais aqui a matéria antagonista que hoje pela manhã, Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil, esse que em 2018 fazia campanha para o Lula, depois fez para o Haddad, era parceiraço do PT, agora virou líder, virou ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Se reuniu com quem? Com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e tiveram uma rápida reunião para tratar do assunto. Segundo apurou o antagonista, junto a assessores próximos do presidente, a avaliação inicial é que a prisão de Milton Ribeiro pode minar o discurso anticorrupção de Jair Bolsonaro. Abre aspas para um aliado do presidente. Era algo que não se esperava, um verdadeiro desastre e tudo que o PT queria, uma imagem da Polícia Federal em um órgão federal. Mas ainda há muito caminho pela frente e a batalha está apenas no início. Outro receio do núcleo duro da campanha, vai dizer aqui, é que esse episódio, ligado aos sucessivos aumentos de preço dos combustíveis, ocasione a chamada tempestade perfeita contra o projeto de reeleição do presidente da República. E para conter o dano de imagem, Bolsonaro e seus aliados tentarão emplacar a seguinte narrativa: Milton Ribeiro agiu de forma isolada, sem a anuência do Palácio do Planalto. Além disso, o núcleo bolsonarista insistirá na cantilena de que, ao ter conhecimento de um episódio de corrupção dentro do governo, atuou o quanto antes para combatê-lo.
Vamos só lembrar de um detalhezinho importante aqui que o Milton Ribeiro falou em março. Ele disse em depoimento à PF que apenas obedecia ordens do presidente Bolsonaro. Então a prisão dele pode gerar consequências não só políticas, como criminais a Jair. Vamos ver se isso aqui realmente vai pra frente. Então tem muita gente levantando a hashtag Fala Milton, porque dependendo do que ele falar, pode respingar criminalmente em Bolsonaro e não apenas politicamente, que isso aqui já está respingando. Então, com tudo isso, acabou a conversa fiada de que no governo Bolsonaro não tem corrupção, né? Já tinha aí muitos indícios e eu acho que tem muita coisa para ser revelada ainda. Vamos lembrar só que de 2 episódios, o Banco do Brasil vendeu para o BTG uma carteira de crédito avaliada em mais de 3 bilhões por pouco mais de 300 milhões. Alguém pode pensar, William, mas é porque uma carteira de crédito é considerada podre, né, que não tem como receber. Aí o BTG fez caridade, doando 300 milhões para o Banco do Brasil, né? Então o BTG não ia jogar dinheiro fora. Por que que o Banco do Brasil não assumiu e continuou insistindo para tentar receber isso? Então eu acho que pode ter problema aqui, espero que isso seja investigado. Teve também oleodutos e gasodutos da Petrobras que foram vendidos e a Petrobras teve que alugar de volta porque não tem como escolher outro. E o aluguel aí, dizem que em torno de 3 a 5 anos, pagará tudo que a empresa que comprou desembolsou para a Petrobras. Depois desses 3, 5 anos, né, vai ser tudo rendimento, digamos assim, extra desses oleodutos e gasodutos que estavam lá tranquilos. Um investimento da Petrobras ao longo de décadas. Então, realmente, tem muita coisa. Tem questão da pandemia, que dá para ser investigada ainda. Mas o Eduardo Bolsonaro colocando, né, a estratégia do Planalto em prática e sentindo que o problema, claro, é seríssimo. Fez questão de sair com o discurso de que Bolsonaro combate a corrupção. E ele postou o seguinte: sobre o caso de Milton Ribeiro, essa é a prova de que investigações têm total autonomia e não são barradas pelo governo, como a esquerda afirma. E sigo o que o presidente Jair Bolsonaro sempre pregou e continua seguindo. Se fez algo errado, que pague por isso. Olha. Mas, ô Eduardo, e o seu irmão Flávio? Né, em que Bolsonaro atuou na PF e no COAF para dificultar as investigações. Isso aí é só bater um Google. Né? E, inclusive, foi uma das primeiras medidas do governo, foi tirar o COAF de um lugar e colocar no outro, mudou o nome dele, mexeu na estrutura, depois mexeu na Polícia Federal. Isso aí é algo que ninguém mais questiona. Isso aí é algo que levou muitos apoiadores a pularem fora do barco, inclusive alguém que eu tenho muitas divergências, que é o Nando Moura, né, faz questão de destacar isso sempre, que para ele, Nando Moura, que apoiou o Bolsonaro, foi uma vergonha ver essas medidas para proteger quem? O filho, em que, na verdade, protegendo o filho, protege o próprio pai, né, que também é acusado de fazer ali o que chamam de rachadinha, mas que é um nome para o crime de peculato, que é você pegar ali, no caso deles, né, que são acusados, salário que ia para funcionários do gabinete e pegar parte ou todo esse salário e desviar, já que inclusive muitos eram funcionários fantasmas, nem iam em Brasília. Tem lá o caso da Val do Açaí, tem aquela personal trainer que trabalhava no Rio de Janeiro e nunca tinha ido em Brasília, mas a questão não é nem ter ido ou não, a questão é que tudo indica que ela de fato não trabalhava para Bolsonaro, como tem vários casos desses vinculados ao filho Flávio. Então a gente tem que ver também a questão do Queiroz Eduardo Bolsonaro, que ficou escondido meses e meses na casa de quem? Do advogado da família, o Assef, que hoje circula livremente no Planalto. Foi filmado semana passada próximo de Jair Bolsonaro. Então tem muita coisa estranha assim. E essa coisa de que Bolsonaro não aparelhou a PF, de que isso aqui é uma prova disso, olha, a PF é uma estrutura muito grande. Ele não aparelhou toda a Polícia Federal, pelo menos ainda, né? E será que daqui para frente teremos algumas mudanças em relação aos que estão por trás da investigação envolvendo Milton e os pastores? Vamos ficar de olho. E o Bolsonaro, em entrevista a Itatiaia, disse que o ex-ministro teria tido uma, abre aspas, conversa informal demais com pessoas da confiança dele e que a atual operação é sinal de que a PF está agindo, ou parte da PF, né, Bolsonaro? E disse, mantemos em cada ministério um sistema de compliance. É corrupção zero. Opa, precisa atualizar, Bolsonaro. Esse discurso aqui agora não cola mais. Nós afastamos ele. Falando aqui do Milton. Mentira. O ex-ministro pediu afastamento. Não foi afastado pelo presidente. E se dependesse de Bolsonaro, o Milton permaneceria no cargo. Lembram, né? Que colocava a cara para queimar, de tanto que gostava e confiava do Milton.
Disse mais: se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal de que a PF está agindo. Que ele responda pelos atos dele. É sinal de que eu não interfiro na PF. Vai respingar em mim? Obviamente. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas? Logicamente, minha responsabilidade é afastar e colaborar com a investigação. Lembrando que Bolsonaro não afastou, deveria mesmo ter afastado. Sobre não ter como responder pelo que os outros fazem, ok, também concordo. Só que aí esse argumento pode ser utilizado pelo Lula e pelos petistas, quando for questionado sobre os escândalos do seu governo. Então eu até acho que não dá para acusar uma pessoa por aquilo que outros fazem. Agora vamos ver se essas investigações avancem e eventualmente cheguem perto de Bolsonaro, que, insisto, diz que colocaria a cara para queimar de tanto que confiava no Milton, e você tem muitos relatos, imagens, né? O próprio Milton, como eu disse aqui, falou que apenas atendia ordens do presidente. Então, olha, tem muita coisa aqui que não é um simples funcionário que fez algo errado e que você não pode ser responsabilizado por isso, né? Nesse ponto eu até concordo, mas a relação Bolsonaro-Milton aqui me parece que é bastante próximo. Vamos aguardar, não vamos tirar a conclusão antecipada nem acusar ninguém. Eu espero apenas que as investigações, né, transcorram livremente. E o Hamilton Mourão, vice-presidente, disse algo também importante destacar aqui, abre aspas para ele: eu tomei conhecimento agora, o Milton é uma excelente pessoa e julgo que a verdade sobre ele irá triunfar. Eu também espero que triunfe e que, se ele for culpado de fato, que seja condenado, que continue preso e mais, né, que outras pessoas envolvidas, porque ele não fez isso aqui sozinho, como as investigações já apontam, e eu acho que não é só ele e esses dois pastores que devam ser punidos. Tem que ver todo mundo envolvido nisso e que todo mundo que for culpado vá parar na cadeia, porque a gente tem que entender que dinheiro desviado da educação é um dinheiro que foi para o bolso de alguns e que teria que ter ido, né, para o destino correto, que é educação, e não simplesmente atender a interesses, né, políticos ou religiosos que sejam, não importa. Se o dinheiro foi para construir igreja, se foi para a Bíblia, tinha que ter ido para a educação e não para essas finalidades aqui que eles estão sendo acusados. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui, sempre atento, e qualquer novidade eu trago para vocês. Até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.